Pessoal, boa noite. A gente vai dar início aqui para a nossa atividade. Essa atividade foi chamada pelo Grupo de Mulheres Pão e Rosas, também pelo MRT. Vamos fazer a transmissão ao vivo da atividade pelo portal Esquerda Diário. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Veio companheiros de Campinas, do ABC, trabalhadores da USP, do metrô, de várias estruturas. É muito importante que a gente esteja aqui nesse dia, fazendo essa discussão tão importante. Queria começar aqui dizendo que justamente hoje que a gente faz essa discussão sobre a legalização do aborto, se completam 120 dias da morte da Marielle. Nós exigimos uma investigação independente para poder apurar o caso da Marielle e queria chamar aqui todo mundo a dizer junto: Marielle! Presente! Marielle! Presente! Hoje! E sempre! Hoje! E sempre! Pessoal, a gente está aqui com a companheira Ana Sanches. A Ana é militante do Pão e Rosas, do PTS, ela é professora na Argentina e é uma das organizadoras do livro Lutadoras. Tem aqui o exemplar argentino para quem quiser conhecer. A mesa nossa também vai ser composta pela Natália, que é a coordenadora das edições Iskra e também uma das organizadoras do livro Lutadoras. Ela vai fazer a tradução. Queria só colocar como introdução que esse debate que está acontecendo é muito importante, porque nesse momento uma verdadeira maré verde tomou as ruas da Argentina e impôs à Câmara dos Deputados a votar a favor da legalização do aborto, e essa batalha vai seguir até o dia 8 de agosto, quando essa votação vai ser feita também no Senado. Tudo depende da mobilização de trabalhadores e trabalhadoras, da juventude argentina, e é muito importante que a gente, desde o Brasil, se aproprie dessa luta para que a gente organize uma grande maré verde também no nosso país, para arrancar esse direito que é a legalização do aborto. No nosso país hoje, o aborto é a quinta causa de morte materna. Além disso, são mais de 500 mil de abortos feitos por ano, 1.300 por dia, quase 2 por minuto. 4 mulheres morrem no Brasil a cada dia vítimas de aborto clandestino. Então a gente quer fazer essa discussão, se apropriar dos exemplos argentinos, para que a gente possa construir uma enorme mobilização no nosso país, que nos permita arrancar esse direito também, um direito elementar para todas as mulheres. Vou passar a palavra para a Ana, que vai contar um pouco da luta argentina e colocar como é que está sendo a organização lá. Muito obrigada pela presença de todos. Buenas tardes. Voy a hablar pausado, lento y Nat va a traducir. Bueno, como me presentaba acá la compañera, yo soy profesora y soy escritora, escribo en La Izquierda Diario Argentina, en la sección de historia y bueno, editora de Luchadoras y de Pan y Rosas. Bueno, vamos a... Sí. Boa tarde, eu sou a Ana Sanches, vou falar bem pausadamente e a Nath, vai traduzir. Eu sou professora na Argentina, editora do Pão e Rosas da seção de História e editei recentemente o Luchadoras. Bueno, el Código Penal siempre condenó el aborto en mi país, en Argentina. Allí se estiman que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año, lo que implica que hay más de un aborto cada 2 nacimientos, según el Ministerio de Salud de Argentina. O Código Penal sempre condenou o aborto na Argentina. Estima-se que na Argentina se realizam entre 370.000 e 520.000 abortos por ano, o que implica que existe mais de um aborto a cada 2 nascimentos, segundo os dados do Ministério de Saúde. Donde las leyes son restrictivas, como en mi país, como Argentina, la mayoría de los abortos son inseguros. Según evidencia reciente, en los países donde el aborto está totalmente penalizado o solo permitido si está en riesgo la vida de la persona gestante, las tasas de aborto inseguro son mayores a la de los países con leyes más permisivas. Onde as leis são mais restritivas, como na Argentina, a maioria dos abortos são inseguros. Segundo evidências recentes, nos países onde o aborto é totalmente penalizado ou só é permitido se está em risco a vida
da pessoa gestante, as taxas de aborto inseguros são maiores do que nos países onde as leis são mais brandas. Esto significa que la legalización del aborto no pronostica un número mayor de abortos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por abortos disminuyó luego de la legalización en Uruguay. El porcentaje de muertes por esta causa descendió del 37% al 8%. A legalização do aborto não significa, então, um número maior de abortos. Por exemplo, a taxa de mortalidade por abortos diminuiu logo depois da legalização do aborto no Uruguai. A porcentagem de mortes, então, por conta de aborto baixou de 37% para 8%. Las muertes por aborto clandestino en Argentina son el 17% del total de las muertes de las personas gestantes, lo que significa que 2 de cada 10 de las fallecidas por problemas en la gestación murieron por abortos inseguros. Se cree que son alrededor de 47 mujeres por año en mi país. As mortes por abortos clandestinos na Argentina representam 17% do total das mortes de pessoas gestantes, o que significa que 2 em cada 10 pessoas mortas por conta de abortos em problemas na gestação morreram por abortos inseguros. Se acredita que são cerca de 47 mulheres por ano. Les agrego que los datos son parciales y estimados porque es ilegal y por ende no hay datos oficiales ni sistemáticos del Ministerio de Salud ni de parte del gobierno. Por eso los datos que damos son aproximados, hechos por organizaciones de mujeres o ONGs o organizaciones que trabajan sobre este tema. Acrescento então que são dados estimados, porque o aborto é ilegal, e são dados de organizações oficiais de mulheres, como as ONGs ou organizações de mulheres. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, el aborto lo realizan mujeres de todas las clases sociales. Pero es más probable que te mueras si sos pobre o no tenés recursos, porque la práctica se realiza en la clandestinidad y esto se paga caro. Tanto na Argentina como no resto do mundo, o aborto é realizado por mulheres de todas as classes sociais. Mas é mais provável que você morra se você é pobre ou não tenha recursos, porque a prática se realiza na clandestinidade e para isso se paga caro. Si decidiste hacerte un aborto y no tenés dinero, puede que pagues con tu vida esa clandestinidad. Por eso, la discusión no es aborto sí o aborto no, sino que sea legal para que se hagan en hospitales públicos y nadie más se muera por una causa totalmente evitable. Quien esté en contra del derecho al aborto está a favor del derecho clandestino. Del aborto clandestino. Se você decide fazer um aborto e não tem dinheiro, pode ser que você pague então com a sua vida por essa clandestinidade. Por isso a discussão não é de aborto sim ou aborto não, e sim de que seja legalizado para que existam hospitais públicos e ninguém mais morra por conta de uma causa totalmente evitável. Quem é contra o direito ao aborto está então a favor do aborto clandestino. En Argentina, el aborto es no punible si el embarazo presenta riesgo de vida o es producto de una violación desde 1921. Pero en general esta reglamentación no se cumple, a pesar de que existen protocolos de intervención para que la justicia y los centros de salud actúen con rapidez frente a un aborto no punible. Na Argentina, o aborto é não penalizado se a gravidez apresenta risco de vida ou é produto de um estupro. Isso desde 1921. Em geral, essa regulamentação não é cumprida, apesar de que existem protocolos de intervenção para que a justiça e os centros de saúde atuem com rapidez frente a um aborto não penalizado. Por ejemplo, son moneda corriente los casos de niñas abusadas
que quedan embarazadas y a quienes por presión de la Iglesia, la justicia y la política muchas veces se les niega este derecho que já existe, como decíamos, desde 1921. Por exemplo, é muito frequente que casos de crianças, meninas estupradas, que engravidam e quem, por pressão da igreja, da justiça ou mesmo da política, muitas vezes é negado então esse direito que já existe desde 1921, como a gente dizia anteriormente. En mi país es importante decir que la lucha por el derecho al aborto tiene una larga historia. La Asamblea por el Derecho al Aborto, que fue una de las primeras reuniones masivas que se dio para organizar un plan de lucha para conquistar este derecho, comenzó a funcionar después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Buenos Aires. No meu país, é importante dizer que a luta pelo direito ao aborto tem uma história bastante comprida. A Assembleia pelo Direito ao Aborto, que foi uma das primeiras reuniões massivas que aconteceu para organizar um plano de luta para conquistar esse direito, começou a funcionar depois das jornadas de 19 e 20 de dezembro de 2001 em Buenos Aires. Aquellas jornadas habían logrado tirar abajo al gobierno de la Rúa en medio de una crisis económica muy fuerte, con movilizaciones importantes de trabajadores, desocupados, mujeres, jóvenes y vecinos de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, quienes al grito de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, en referencia a los representantes políticos del gobierno, se apoderaron del Congreso y de la Plaza de Mayo y combatieron durante 2 días para enfrentar el estado de sitio que había pretendido aplicar aquel gobierno para evitar la movilización popular. Aquelas jornadas tinham conseguido derrubar o governo de la Rúa em meio a uma crise econômica muito forte, com mobilizações de trabalhadores, desempregados, mulheres, jovens e a vizinhança de todos os bairros da cidade de Buenos Aires e dos arredores, que ao grito de que se vayan todos, que não quede uno solo, ou que fora todos, que todos saem, que nenhum fique, em referência aí aos representantes políticos do governo, se apoderaram então do Congresso e da Praça de Maio e combateram durante 2 dias para enfrentar o estado de sítio que esse governo pretendia aplicar para evitar então a mobilização popular. De aquellas jornadas históricas quedaron las asambleas barriales, espacios en las ciudades más importantes del país, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y la provincia, donde se organizaban jóvenes, estudiantes, trabajadores, para seguir manifestando contra los planes de ajuste. Mientras esto sucedía, algunas fábricas se ponían bajo control de los trabajadores y trabajadoras cuando los empresarios o los patrones las querían cerrar o abandonaban las fábricas. Daquelas jornadas históricas ficaram as assembleias de bairro, espaços nas cidades mais importantes do país, sobretudo na cidade de Buenos Aires e ali no estado de Buenos Aires, onde se organizavam jovens, estudantes, trabalhadores, para continuar se manifestando contra os planos de ajuste. Enquanto isso acontecia, algumas fábricas eram colocadas sob controle operário dos trabalhadores e das trabalhadoras como uma resposta aos empresários quando esses abandonavam a fábrica ou pretendiam fechá-las. En este marco de organización y de lucha se aproximaba el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario, una de las ciudades más importantes del país, que se iba a hacer en 2003, y los aires de lucha del 2001 también se reflejaban en la lucha de las mujeres. Nesse marco de organização e de luta, se aproximava o Encontro Nacional de Mulheres de Rosário, em 2003, e com os ares de luta de 2001, também, esses ares de luta também se refletiam na luta das mulheres. Por las dudas les cuento que los encuentros nacionales de mujeres se hacen desde 1986. Mujeres de todo el país viajan cada año a una provincia distinta a debatir sobre sus problemáticas y allí realizan una marcha para visibilizar sus reclamos, que suele pasar por la catedral de la ciudad donde se realiza el encuentro,
para manifestar en contra de la Iglesia como una institución que siempre es contraria al avance en los derechos de las mujeres. Então, eu conto aqui para vocês que esses encontros são espaços de organização e debate que existem na Argentina desde 1986, onde mulheres de todo o país viajam todo ano, cada vez para um estado, para discutir e debater sobre as problemáticas das mulheres, e aí fazem uma marcha para tornar mais visível suas reivindicações, e passam também por uma catedral da cidade, onde esse encontro acontece, para manifestar contra a igreja como instituição, porque essa sempre se coloca contrária aos direitos das mulheres. Bueno, todo esto, como les decíamos, el 2001 tuvo un impacto importante en la movilización de las mujeres, y esto se comprobó en el encuentro que se hizo, como les decíamos, en 2003, que fue uno de los más masivos hasta ese momento. Allí se realizó una asamblea por el derecho al aborto, que fue un gran impulso porque por primera vez se votaba un plan de lucha en un encuentro, y eso permitió coordinar acciones en diferentes provincias para visibilizar la lucha de las mujeres por el derecho al aborto. Isso se comprovou naquele encontro nacional, que foi um dos mais massivos até aquele momento. E aí se realizou então uma assembleia pelo direito ao aborto, que foi um grande impulsionador, porque pela primeira vez era votado um plano de luta em um encontro, e isso permitiu coordenar ações em diferentes estados para visibilizar a luta das mulheres pelo direito ao aborto. En aquella asamblea histórica del año 2003 en la ciudad de Rosario estuvieron presentes las trabajadoras que ponían sus fábricas bajo control obrero de Bruckmann y de Sanón, que marcaban en esa época en su experiencia una salida para la crisis, ¿no?, de parte de los trabajadores que mantenían la fábrica y la ponían a producir y mantenían los puestos de trabajo. Ali estavam então presentes também as trabalhadoras de Bruckmann e de Zanon, fábricas então recuperadas por seus trabalhadores sob controle operário, e uma experiência então que marcava uma saída à crise para os trabalhadores e trabalhadoras frente às demissões, ao fechamento das fábricas e ao desemprego. Allí el PTS tenía mucha influencia en esas fábricas, y de hecho nuestra agrupación de mujeres panirrosas se funda después de esta experiencia en Rosario, junto con un grupo de mujeres militantes feministas que habían impulsado junto a compañeras del PTS una campaña en apoyo a las trabajadoras de estas fábricas recuperadas, porque por ejemplo en Bruckmann, una textil de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de quienes la ponían a funcionar bajo control obrero eran mujeres e inmigrantes. E o PTS a gente tinha muita influência naquele momento, e de fato a nossa agrupação de mulheres, o Pão e Rosas, é fundada então depois dessa experiência em Rosário, junto com um grupo de mulheres militantes feministas que tinham impulsionado, junto com companheiras do PTS, uma campanha em apoio às trabalhadoras dessas fábricas recuperadas, porque em Bruckmann, por exemplo, que é uma fábrica têxtil na cidade de Buenos Aires, a maioria das mulheres, dos trabalhadores eram mulheres e também imigrantes. Después de esta experiencia, entre 2003 y 2004 se crea lo que hoy ya se conoce como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Argentina, que es una coalición federal heterogénea que en sus inicios reunía a más de 300 agrupaciones feministas, agrupaciones políticas y personalidades a favor del derecho al aborto seguro y gratuito, y muchas de ellas habían participado anteriormente del encuentro de Rosario. Então, depois dessa experiência, entre 2003 e 2004, foi criada a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto, uma coalizão federal heterogênea que reunia a mais de 300 agrupações feministas, agrupações políticas e personalidades a favor do direito ao aborto seguro e gratuito. E muitas dessas mulheres, dessas pessoas, tinham participado então daquele encontro em Rosário.
La consigna fundante de la campaña por el derecho al aborto fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y derecho al aborto legal, seguro y gratuito para no morir, que es la consigna que se mantiene el día de hoy en Argentina. Esta coalición, la campaña por el derecho al aborto, fue la que elaboró el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se está discutiendo en este momento en el Congreso y que obtuvimos la media sanción el 13 de junio pasado con la enorme movilización que todos ustedes habrán visto. E então a consigna fundante era educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal e gratuito para não morrer. Essa coalizão elaborou então um projeto que se chama Interrupção Voluntária da Gravidez, que é o mesmo que obteve agora meia sanção, né? Foi sancionada no dia 13 de junho do mês passado. Las mujeres del PTS y de Pan y Rosas fuimos parte de esta lucha desde sus inicios. La compañera Andrea Datri, que quizá la conocen por sus artículos y los libros, hizo un posteo en Facebook el día de la votación y puso: "Somos miles porque algún día no tuvimos miedo de ser pocas", en referencia a una foto donde está ella junto a algunas referentes de esta campaña que yo les contaba, presentando por primera vez en el Congreso Nacional este proyecto que ahora se está debatiendo en 2007. As mulheres do PTS e da agrupação do Pão e Rosas fomos parte dessa luta desde o começo. A companheira Andrea Datri, que vocês devem conhecer dos artigos, postou no dia da votação no Facebook a seguinte frase: "Somos milhares porque algum dia não tivemos medo de sermos poucas", em referência a uma foto onde ela estava junto com várias companheiras que eram referência da campanha e apresentando então que apresentava ao Congresso pela primeira vez o projeto de lei em 2007. Bueno, pero decirles que el avance más fuerte se dio en los últimos años a partir de las movilizaciones donde se convocaban masivamente las mujeres con la consigna "Ni una menos", en relación a los casos brutales de femicidio que se habían dado a conocer por aquella época. O avanço, mais forte se deu então nos últimos anos, a partir das mobilizações, onde eram convocadas massivamente as mulheres e tinham a consigna de nenhuma a menos em relação aos casos brutais de feminicídios que ficaram conhecidos naquela época. Ni una menos se constituyó como un colectivo de mujeres que comenzó siendo impulsado por un sector de periodistas, artistas, intelectuales, pero que rápidamente se masivizó y profundizó sus reclamos tomando las demandas por el derecho al aborto a partir del 2016. Então esse coletivo de Nenhuma Menos começou sendo impulsionado por um setor de jornalistas, artistas, intelectuais, e rapidamente se tornou massivo e se aprofundou. Suas reivindicações se aprofundaram, tomando em suas demandas, então, desde 2016, já não mais só o Ni Una Menos, mas também a questão do direito ao aborto. También comenzaron a hacerse más masivos los actos y movilizaciones por el 8 de marzo y se empezaron a coordinar con más fuerza las actividades por el paro internacional de mujeres desde ese momento. Também começaram a ser mais massivos os atos e as mobilizações para os 8 de março, e se começou a se coordenar a preparação para a paralisação internacional de mulheres, que nos últimos anos somou milhares e milhares, até milhões de mulheres. El proyecto que se debate hoy en el Congreso se presentó anteriormente 6 veces y siempre fue rechazado. Desde el 2007, como les decía antes, la campaña nacional por el derecho al aborto lo viene presentando, pero siempre fue cajoneado bajo el gobierno de Cristina Kirchner, que justamente asumió en 2007 y tuvo 2 mandatos. O projeto que se debate hoje foi apresentado anteriormente já 6 vezes no Congresso,
para que fosse votado. Isso desde 2007, a campanha nacional pelo direito ao aborto vem apresentando então esse projeto, mas sempre foi engavetado no governo da Cristina Kirchner, que justamente assumiu em 2007 y cumplió 2 mandatos. Esto generó siempre mucho debate porque no por ser un gobierno que tuvo una mujer en la presidencia, fue un gobierno que haya impulsado avances en los derechos para las mujeres. Esta ley que se debate hoy es la mejor muestra de que aquel gobierno, que tenía una retórica progresista, no dejó nunca su alianza con la Iglesia y no hizo más que dejar congelado este proyecto. Isso gerou muito debate, porque não é por ser um governo que teve uma mulher na presidência que tenha sido um governo que impulsionou avanços nos direitos para as mulheres. Essa lei que hoje é debatida é a maior mostra de que aquele governo que tinha uma retórica progressista não deixou nunca sua aliança com a Igreja e fez ainda mais porque deixou congelado o projeto. Hoy estamos ante una batalla por conquistar el derecho al aborto en el Senado, que es una parte de nuestro Congreso que en general representa a la élite política de las provincias de todo el país y tiene menos representantes que en diputados. La relación de los senadores con las instituciones eclesiásticas de sus provincias pone en riesgo la votación favorable del proyecto en Argentina. Hoje estamos frente a uma batalha para conquistar o direito ao aborto no Senado, que é uma parte do nosso Congresso, que em geral representa a elite política dos estados de todo o país e tem menos representantes que os deputados. A relação dos senadores com as instituições eclesiásticas dos seus estados colocam em risco a votação favorável do projeto. Por eso, desde el 13 de junio pasado, nos estamos preparando en todos los lugares de estudio y de trabajo, todas las mujeres, también las mujeres de Pan y Rosas en particular, para lograr una movilización masiva y más masiva que la anterior, para que el 8 de agosto, cuando se debatan senadores, se garantice la sanción de la ley y se eviten las miles de maniobras que todos los días existen para evitar que salga esta ley favorable a las mujeres. E é por isso que desde o dia 13 de junho a gente vem se preparando em todos os lugares de estudo e trabalho para conseguir uma mobilização mais massiva que a anterior para que nesse próximo dia 8 de agosto, quando seja votado, se garanta então a sanção da lei e para evitar então as milhares de manobras que existem cotidianamente para que se aprove o projeto de lei. Ahora les voy a mencionar algunos de los aspectos del panorama político respecto a esta ley para que ustedes conozcan un poco más cómo se desarrolla este debate en Argentina y qué dicen los distintos partidos políticos. Então eu vou mencionar alguns dos aspectos do panorama político atual a respeito da lei, para vocês entenderem um pouco o panorama e o que dizem os distintos partidos políticos. Bueno, en el gobierno nacional está el PRO, Cambiemos, que es una alianza de empresarios que nos gobierna y que está queriendo implementar un plan de ajuste a pedido del FMI, que nos están ahogando a los trabajadores con la especulación financiera y la inflación que ya va a llevar más o menos el 30% anual este año. No governo nacional, então, está o PRO, Cambiemos, que é uma aliança de empresários que nos governam e que está querendo implementar uma série de medidas de ajuste a pedido do FMI e estão afogando o povo trabalhador com a especulação financeira, que gerou uma inflação terrível de quase 30% para todo esse ano de 2018. Gabriela Michetti es la vicepresidenta y es la que preside el Senado, el lugar donde se va a desarrollar la otra parte de la discusión el 8 de agosto. Llegado el caso de que se empate, ella tendría que desempatar la votación y hace algunos días declaró en algunos diarios de derecha de la ciudad que si te violan y quedas embarazada, podés darlo en adopción y no pasa nada. Esto generó un repudio generalizado porque lo que esta mujer hizo con estas declaraciones fue faltar a la ley que ya existe del aborto no punible desde 1921.
a Gabriela Michetti, que é vice-presidente e que é quem preside o Senado, e que, caso haja um empate na votação, teria que desempatar a votação. Há alguns dias declarou em alguns dos jornais de direita da cidade de Buenos Aires, um dos mais importantes jornais, que se você é estuprada e você engravida, você pode dar então a criança para adoção. O que gerou um repúdio generalizado, porque ela inclusive se declarou contrária à lei que já existe de possibilidade de aborto em caso de estupro. Esta postura la tiene también María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El fin de semana pasado apareció fotografiada portando un pañuelo celeste junto con algunos miembros de la iglesia. Decirles que el pañuelo verde es el pañuelo por los derechos y el pañuelo celeste es el pañuelo por los antiderechos, que es el pañuelo que lleva a la Iglesia Católica y todos aquellos que están en contra de que las mujeres podamos abortar libremente y no morir. Essa postura também é sustentada pela governadora da PBA, do estado de Buenos Aires, que é a Maria Vidal, que no fim de semana passado apareceu numa fotografia usando um pano azul claro, que é a identificação das mulheres que são contra o direito ao aborto, né? Identificação de direita, que é das mulheres que são contra o direito ao aborto. La Iglesia está dispuesta a presionar más para que esta ley no salga, ya que, bueno, le implicaría perder poder social y credibilidad social. Por eso es probable que se profundice su militancia antiderechos, nosotros le decimos así allá, los antiderechos. Como se vio en los últimos días en los actos por el Día de la Independencia, el 9 de julio, en las ceremonias religiosas que se hicieron por este día, la Iglesia salió a hablar en contra del derecho al aborto y, bueno, también algunos funcionarios. A Igreja Católica está disposta a pressionar mais para que a lei não saia, e porque também implicaria que a Igreja perdesse mais poder político e mais poder social e maior credibilidade. Por isso é provável que ela aprofunde a sua militância antidireitos, que a gente chama então de militância, esse setor militância antidireitos, como se viu nos atos agora do Dia da Independência da Argentina, que foi no dia 9 de julho, e também onde se pronunciaram alguns funcionarios, algunos miembros de la Iglesia contra el derecho al aborto. Les agrego, por si no recuerdan, que el Papa Bergoglio salió a decir 1 o 2 días después de la sanción, de la media sanción, el 13, que las mujeres que abortábamos éramos nazis, se nos podría equiparar con los nazis. Agrego também que o Papa disse 2 dias depois de ter sido sancionada a lei, que comparando as mulheres que abortam a mulheres nazistas. Pero dentro del propio gobierno, que yo les contaba recién que tienen esta postura antiderechos, se manifiesta un sector a favor de la ley, y con esto el gobierno busca mostrar cierta democracia, cierto democratismo, digamos, en que cada uno de sus legisladores tiene libertad de conciencia para votar a favor o en contra, y hay algunos que están a favor de la lei. E, então, nesse mesmo governo, por outro lado, tem um setor do próprio governo que se manifesta a favor da lei e que, com isso, o governo busca mostrar, então, que cada um dos seus legisladores tem, então, liberdade de opinião, podem ser a favor, podem ser contra, e assim querem passar como se fossem um governo democrático. Un ejemplo que si pudieron ver algo de las sesiones, que fue muy emblemático, fue la diputada que se llama Los Penato, que es del PRO, que argumentó hasta las lágrimas, llorando en el Congreso, a favor de la ley del aborto, acuñando, inventando un nuevo término que ella llamó sororidad multipartidaria, lo que sería algo así como una unión de todos los bloques políticos juntos por los derechos de las mujeres.
Um exemplo disso é a a deputada Los Penato, que é do PRO, que argumentou, até chorando inclusive, estar a favor da lei do aborto no dia da votação, e foi a que inventou um termo que é sororidade multipartidária, o que implicaria então uma união de blocos políticos e partidos juntos pelos direitos das mulheres. Bueno, dentro de los antiderechos también tenemos a lo más de derecha del PJ, del Partido Justicialista, del peronismo, que incluye a personajes como Menem, que fue presidente en los 90, y al propio Moyano, que es dirigente del sindicato de camioneros y está al frente de la CGT, la central más importante de trabajadores industriales del país. Ellos firmaron una carta en contra de la sanción de esta ley, y hace poquito dijeron que las clínicas de las obras sociales de los sindicatos no van a practicar los abortos en caso de que se sancione favorable esta lei. E dentro, então, desse setor mais de direita, tem o mais de direita, que é o PJ, seria o Partido do Judiciário, que inclui personagens como Menem, que é um ex-presidente neoliberal dos anos 90 da Argentina, e o próprio Moyano, que é dirigente do Sindicato de Caminhoneiros e da CGT, que é a principal central de trabalhadores da Argentina, que é do setor industrial, que assinaram uma carta contra a sanção da lei e disseram, faz bem pouco tempo, que as clínicas das obras sociais dos sindicatos não vão disponibilizar os abortos em caso da lei ser aprovada, o que deixaria milhares de mulheres trabalhadoras sem esse atendimento. Hacemos un paréntesis y les explicamos que en Argentina la burocracia sindical tiene injerencia sobre la salud de los trabajadores porque de los propios sindicatos se organiza la prestación de salud, o sea, clínicas y hospitales donde los trabajadores se atienden después de haber dejado su cuota, digamos, mensual para eso, ¿no? Na Argentina, a burocracia sindical tem interferência direta sobre a saúde dos trabalhadores através da prestação de saúde que faz ao mesmo sindicato com aportes dos trabalhadores de cada sindicato. Ou seja, os trabalhadores dão dinheiro para o sindicato e o sindicato investe em setores da saúde e os trabalhadores estão diretamente ligados a ter esse serviço de saúde pelo seu sindicato. Bueno, como fueron en contra de las mujeres realizaron un pañuelazo el martes pasado, hace 2 días. Un pañuelazo es una concentración de mujeres con sus pañuelos verdes en la puerta de la Central de Trabajadores de la CGT. Fueron recibidas por la secretaria de Género de esta central, quien de alguna manera intentó retroceder de estas posturas públicas contrarias al derecho al aborto, mostrándose neutral. De esa reunión con esta mujer representante de la Central de Trabajadores participaron muchas trabajadoras de diferentes gremios y miembros de la campaña por el derecho al aborto. Ocuparon la simbólica mesa donde suelen sentarse los burócratas traidores a hacer sus reuniones, que esta vez se llenó de mujeres, ¿sí? Donde la foto es muy simbólica porque siempre se reúne ahí la burocracia y los medios le sacan fotos, y esta vez las fotos eran todas mujeres con sus pañuelos verdes discutiendo y exigiéndole a la burocracia sindical que convoque a un paro el 8 de agosto para que todas nos podamos movilizar a favor de nuestros derechos. Por isso, então, aconteceu um painelaço, que é então a concentração das mulheres com seus paninhos verdes na sede da CGT. Ali as mulheres foram recebidas pela secretária de Gênero da Central, da CGT, que de alguma maneira tentou retroceder da postura e tentou se mostrar neutra. Participaram então da reunião muitas trabalhadoras de diferentes sindicatos e membros da campanha pelo direito ao aborto, ocupando então a simbólica mesa onde se sentam os burocratas. Ela falou que é uma mesa enorme, que em geral sentam-se os burocratas
da CGT, e que dessa vez foi simbólico, porque só tinham mulheres, e as nossas companheiras trabalhadoras, então, exigiram dos representantes da central que chamem para que se paralise no dia 8 de agosto para garantir a movilización masiva. Por supuesto, no dijeron que sí, tampoco dijeron que no, y la demanda continúa y se fortalece cada día que pasa y se acerca más el 8. Tampoco se pronunció por esto del paro ni la CTA, que es la central que sigue en importancia a la CGT y en parte dirige el kirchnerismo y aglutina a los gremios de servicios, salud, docentes y estatales. E, obviamente, não disseram que sim, mas também não disseram que não. E também não se pronunciou ainda a CTA, que é a central que é segunda mais importante depois da CGT, e que é dirigida parte é dirigida pelo kirchnerismo e que aglutina alguns sindicatos, principalmente de professores, serviços e do servidores públicos. Bueno, también está el kirchnerismo, que, bueno, como les decía antes, fue gobierno casi 12 años y negó la posibilidad de que se discuta la ley en su momento, mientras fue gobierno, argumentando que la sociedad no estaba preparada para esto cuando, bueno, en las calles nos manifestábamos las mujeres a favor del derecho al aborto, y las encuestas, además, casi siempre en los últimos años dieron mayoría del país a favor de la legalización del aborto. Bueno, ahora Cristina Fernández de Kirchner es senadora, y dicen que votaría a favor de esta ley, cambió su postura, parece, aunque no hay garantía de nada, porque en diputados hasta último momento no parecía que no salía, no se sabía qué iba a pasar, y se ganó solo por 4 votos la votación a favor. Então, por último, está aí o kirchnerismo, que foi governo de quase 12 anos e negou a possibilidade de que se discutisse a lei, argumentando que a sociedade não estaria preparada para tal questão, quando nas ruas e nas pesquisas sempre mostraram que a maioria estava a favor do direito ao aborto, e que era sentido que essa reivindicação era muito forte. E agora a Cristina Kirchner, que é senadora e diz que votaria a favor, deve ter mudado de posição, não sabemos, ainda que não haja garantia de nada. Em deputados, até o último minuto, não se sabia se ia ser a favor ou contra, se ia sair o resultado positivo ou não, e de última hora ganhou por somente 4 votos de diferença. Pero tengo una buena noticia para decirles, que es que el único frente que votó unánimemente a favor fue el Frente de Izquierda. Bueno, que está constituido por nuestros 3 diputados nacionales, y además es el único frente que lo tiene en su programa político, ¿sí? El derecho al aborto. Ningún otro lo tiene. Todos dan libertad de conciencia individual a cada legislador. Mas tem uma boa notícia, que é que o único bloco que é totalmente favorável, o bloco de deputados, que votou unanimemente, foi o bloco da Frente de Esquerda, que é constituído por 3 deputados nacionais, e que, além de ser a única frente que tem isso no seu programa. Y además nuestras diputadas y diputados están al frente de todas las luchas por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el 25 de junio pasado hubo una huelga general convocada por la CGT. Nosotras nos movilizamos, hicimos cortes de ruta, piquetes, y allí realizamos un pañuelazo en la ruta, en el marco del paro, mostrando la fuerza de lucha de las mujeres, que la CGT, bueno, no había convocado a ninguna movilización. Y en esse pañuelazo estuvieron presentes Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Natalia González Seligra. Só que eu perdi uma parte, que os partidos, não a frente de esquerda, né, não os partidos da frente de esquerda, mas que os outros partidos, então, dizem que cada político tem um direito individual de ter posição a favor ou contra, e nesse sentido não tem isso no seu programa político.
E então as nossas disputas em deputados, deputadas e nossos deputados, além de estarem na frente de todas as lutas pelos direitos das mulheres, por exemplo, em 25 de junho, acompanharam um grande corte de rua, que foi um piquete de uma grande avenida ali em Buenos Aires, na capital, onde as mulheres fizeram um importante piquete e teve um pañuelazo de novo e foi um marco para a paralisação nacional que tinha sido chamada pela CGT contra o ajuste, e nesse lugar estavam também a Miriam Bregman, o Nicolás del Caño y a Natalia González. Bueno, nos encontramos entonces ante un momento histórico en Argentina, porque por un lado se viven movilizaciones masivas de mujeres que lograron que salga de la clandestinidad el tema del aborto, que era, bueno, hasta hace poco totalmente tabú. Y se prepara la batalla del Senado para que sea ley. Producto de la movilización de las mujeres, empiezan a discutirse otras cuestiones ligadas a nosotras, hasta en medios masivos de comunicación, donde se empieza a hablar del trabajo doméstico, estereotipos de género, el rol de la mujer en la sociedad. Então, a gente se encontra num momento histórico. Por um lado, vivemos mobilizações massivas de mulheres que conseguiram que saia da clandestinidade o tema do aborto, que até então era considerado totalmente um tabu, e se prepara então agora a batalha no Senado para que seja de fato lei. E produto então da mobilização, se começa agora a se discutir na Argentina outras questões ligadas a essa questão, como em meios de comunicação massivo começa a ter a discussão da questão do trabalho doméstico, dos estereótipos de gênero, das tarefas das mulheres, etc. Y en esto es importante decir que juegan un rol muy destacado las jóvenes. El periodismo las dio a conocer como la revolución de las hijas. Y ellas están mostrando que se da un proceso muy profundo de discusión sobre la cuestión de la mujer en todos los espacios que puede imaginarse, y es un debate que llegó a todos lados, bueno, con enormes posibilidades. Muchas de esas jóvenes de 14, 15 años son las que convencen a sus padres de que tienen que estar a favor del derecho al aborto. E nisso, então, cumpre um papel destacadíssimo as jovens, a juventude, e que o jornalismo hoje chama da Revolução das Filhas. Essas jovens estão mostrando que se dá um processo muito profundo de discussão sobre a questão da mulher em todos os espaços que se possa imaginar, e se abre todo um debate de novas possibilidades. Essas jovens, então, são as que hoje convencem os pais de que é necessário ser a favor do direito ao aborto. Pero el régimen político del gobierno, con todos los actores que yo les nombré antes, tanto oficialismo como oposición, quieren mostrar que esta conquista, esta posible conquista, este avance en los derechos, no se da gracias a la movilización de las mujeres, sino gracias a la sororidad transversal de los bloques políticos, queriendo borrar la importancia de estar en las calles. Por outro lado, o regime político do governo, com todos os atores que ela mencionou acima, tanto o oficialismo como a oposição política, estão dispostos a mostrar que essa conquista, esse avanço nos direitos se dá graças à sororidade transversal dos blocos políticos e não à luta, querendo apagar, então, a importância da mobilização. Esto busca esconder al lobo vestido de caperucita. ¿Por qué? Porque la mayoría de los legisladores de todos estos bloques no dudaron un segundo en votar otras leyes que afectaron terriblemente a las mujeres de las clases explotadas, como por ejemplo la reforma jubilatoria, que afecta mayormente a las mujeres más pobres, quienes ya no podrán jubilarse como amas de casa y en general cobran la mínima porque siempre tuvieron salarios menores a los de los varones. Então isso, além de tudo, busca fazer com que o lobo se vista de chapeuzinho vermelho. E por quê? Porque a maioria dos legisladores de todos esses blocos não duvidaram um segundo para votar em outras leis que afetaram terrivelmente as mulheres, as classes exploradas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que afeta maioritariamente as mulheres mais pobres, que não podiam, então, se aposentar
como donas de casa e que, em geral, ganham o salário mínimo e menos ainda que os homens. La diputada Los Penato, que yo les contaba antes que lloró hasta las lágrimas votando a favor de la ley del derecho al aborto, fue una de las que más se manifestó favorable cuando se votó la reforma jubilatoria. Essa candidata, a Los Penato, que foi quem eu estava contando que chorou na defesa da votação do direito ao aborto, foi uma das deputadas que votou a favor da lei contra os aposentados. Por eso desde Pan y Rosas estamos preparando la batalla por el Senado para que esto sea ley, para que el derecho al aborto sea ley y no haya más mujeres muertas por aborto clandestino. En el camino de organizar esta fuerza desplegada de las mujeres en las calles, que demuestra que además es posible ir por más, no solamente por el derecho al aborto, las mujeres podemos más. Por isso, a partir do Põe Rosas, a gente está preparando uma batalha para ir no Senado, para que seja lei o aborto legal, seguro e gratuito, e que não hajam, então, mulheres mortas por aborto clandestino, e que no caminho, então, de organizar uma força de mulheres nas ruas que demonstra que é possível ir por mais. Por eso las socialistas decimos que este movimiento de mujeres da para mucho más que conseguir la legalización del aborto. En las movilizaciones de Argentina se suele cantar se va a caer, el patriarcado se va a caer, el feminismo va a vencer. Nesse sentido, nós socialistas dizemos que esse movimento de mulheres dá para ir para muito mais, dá para ir além do que só conseguir a legalização do aborto. Nas mobilizações se costuma cantar vai cair, o patriarcado vai cair e o feminismo vai vencer. Entonces, nosotras decimos, un movimiento de mujeres que se propone algo tan profundo como terminar con el patriarcado, que tiene más o menos 10.000 años de existencia, miren si no va a poder terminar con el imperialismo y liquidar el capitalismo, que tiene apenas unos 5 siglos de vida. Por isso, a gente diz, um movimento, então, de mulheres que se propõe a algo tão profundo como terminar com o patriarcado, que tem mais de 10.000 anos de existência, como que não vai se propor a romper com o imperialismo e liquidar o capitalismo, que tem somente alguns séculos de vida, 5 séculos de vida? Pensar que las mujeres pueden ser protagonistas de la resistencia contra los planes de ajuste y dar batallas para enfrentar el capitalismo no es algo utópico. Las mujeres fueron vanguardia en muchas de las revoluciones del siglo XX y protagonizaron luchas enormes en mi país y en otros. Pensar, então, que as mulheres podem se converter, se tornar protagonistas da resistência contra os planos de ajuste e dar uma batalha para terminar com o capitalismo não é utópico. As mulheres fomos a vanguarda em muitas das revoluções do século XX e protagonizaron milhares de lutas no meu país y en otros. Además, en los últimos tiempos la clase trabajadora se feminizó. Las mujeres siempre fueron parte de la clase obrera, pero en los últimos años nos encontramos en roles importantes de la producción, en los servicios, en áreas de trabajo y muchas estamos sindicalizadas, somos parte de los sindicatos. E além disso, nos últimos tempos, a classe trabalhadora se feminizou e as mulheres sempre fomos parte da classe operária, mas nos últimos anos nos encontramos com papéis mais importantes na produção, em serviços, em muitas áreas de trabalho e muitas de nós estamos organizadas sindicalmente. Esto nos da una fuerza impresionante para avanzar en esta lucha, siguiendo el impulso de la movilización por el derecho al aborto. Con este impulso, ¿por qué no podríamos plantearnos sacarnos de encima la burocracia sindical? Que además de ser siempre traidores, la mayoría son varones. ¿Por qué no podríamos impulsar la lucha contra el FMI, que ahora pisa fuerte en Argentina nuevamente, para no pagar la deuda, que además, bueno, trae más penurias, sobre todo a las mujeres, primero que nadie? Isso dá, então, uma força impressionante para avançar em sua luta, seguindo esse impulso das mobilizações pelo direito ao aborto. Então, por que não poderíamos avançar e ir para cima da burocracia sindical, que, como em todos os lugares, está cumprindo um papel reacionário
e, além de tudo, são maioria homens. Por que então não poderíamos impulsionar uma luta contra o FMI para não pagar a dívida que traz mais penúria, sobretudo para as mulheres? Las mujeres que militamos en Pan y Rosas nos reivindicamos feministas socialistas porque consideramos que la lucha por la caída del patriarcado va de la mano de la lucha por terminar con este sistema de explotación que se llama capitalismo, y donde, si bien se pudieron ampliar algunos derechos, no sin luchas, siempre con tremendas luchas, nunca se logró terminar con el patriarcado porque sigue siendo una realidad que sirve para obtener de las mujeres de las clases explotadas más y más ganancia a costa de su doble o triple jornada laboral. Nós que militamos no Põe Rosas, nos reivindicamos feministas socialistas porque consideramos que a luta para o fim do patriarcado vai junto com a luta por terminar com um sistema de exploração que se chama capitalismo, e onde, ainda que pôde ampliar alguns direitos, sempre com lutas, nunca conseguiu terminar com o patriarcado, porque segue sendo uma realidade que serve para obter das mulheres e das classes exploradas mais e mais lucros às custas da dupla ou tripla jornada de trabalho. Por eso nosotras impulsamos con todo esta lucha histórica por el derecho al aborto para que sea ley. Pero no solo militamos para que las mujeres trabajadoras y las jóvenes aumenten sus derechos dentro del régimen burgués, sino también para sembrar esta idea de que otra sociedad es posible, sin explotados, sin explotadores, sin opresiones, y solo quienes no tienen nada más que perder que sus propias cadenas pueden conducir esta lucha hasta el final y que sea victoriosa. Por isso, nós impulsionamos, contudo, essa luta histórica pelo direito ao aborto, para que seja lei, e não só militamos para que as mulheres trabalhadoras e as jovens aumentem, tenham mais direitos dentro do regime burguês, mas também para semear a ideia de que a outra sociedade sem explorados nem exploradores e sem opressões é possível, e só aqueles que não têm nada a perder do que suas próprias correntes podem conduzir essa luta até o final. Por último, decirles que las mujeres de Pan y Rosas estamos convencidas de que las masas femeninas que hoy en Argentina pueden jugar este rol, quienes hoy se levantan por el derecho al aborto, están llamadas a jugar un papel crucial en la lucha por impedir un nuevo saqueo de los capitalistas. Eso lo estamos construyendo, hay que construirlo, y esa es la propuesta de Pan y Rosas y de nuestro partido. As mulheres do Põe Rosas estamos convencidas de que as massas femininas hoje podem cumprir esse papel, quem hoje se levantam pelo direito ao aborto e estão convocadas então a cumprir um papel crucial na luta para impedir um novo saque dos capitalistas, e isso é necessário fazer, é necessário construir, e essa é a proposta do Põe Rosas e do nosso partido. Companheiras e companheiros, eu vou abrir aqui para quem quiser falar, perguntar, enfim, colocar suas posições. Queria anunciar também a presença aqui da companheira Paula Varela, que também é militante do PTS, do Grupo de Mulheres Põe Rosas, professora na Universidade de Buenos Aires, também está participando ativamente dessa luta pela legalização do aborto. O PTS, para colocar, é o partido irmão do MRT na Argentina, e a gente, na Argentina, compõe a FIT, que é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Está aberto, para quem quiser falar, pode se inscrever ou vir diretamente aqui. Bueno, para romper el hielo, voy a hablar a esta velocidad, si entienden bien, y si no, traducción. ¿Va bien? Ok.
Hola. Ok. Para quebrar o gelo, vou tentar falar bem devagar. E será que se entende? Não? Então tá. Bien. Vengo de un congreso académico en la USPI y uno de los temas centrales es la decadencia del movimiento obrero y del movimiento sindical. Eu venho de congresso na USP e dos temas centrais é a decadência do movimento operário e do movimento sindical. Así que, antes que todo, disculpen por llegar tarde. Então, antes de mais nada, desculpa chegar tarde. Y una de las cosas que planteé en el Congreso y que quiero plantear acá es que la relación entre el marxismo y el feminismo no ha sido siempre una relación sencilla. E uma das coisas que eu coloquei no Congresso e quero colocar aqui é de que a relação entre marxismo e feminismo não é sempre uma relação simples. Y parte de esa complicación es que muchas veces, o muchas interpretaciones del marxismo, intentaron entender la opresión de la mujer como una opresión secundaria o como una opresión de menor jerarquía que la de clase. E parte da razão desse problema é que muitas vezes o marxismo buscou explicar a opressão de gênero como uma opressão secundária ou de menor importância frente à exploração capitalista. La otra parte de esa relación difícil es que muchos movimientos de mujeres fueron parte de considerar que la clase obrera estaba muerta, que estaba terminada y que no había que luchar por la revolución social. A outra parte, então, dessa relação difícil é que muitos movimentos de mulheres acreditavam que a classe operária estava morta e de que não adiantava lutar pela revolução. Entonces, yo creo que este momento del movimiento de mujeres y de la lucha, particularmente en Argentina, por el aborto, pero no solamente en la Argentina. Então, acho que nesse momento, o movimento de mulheres, particularmente a luta pela questão do aborto na Argentina, mas não só na Argentina. Por ejemplo, la huelga más importante en Estados Unidos y que ha hecho que Estados Unidos hoy esté hablando de la clase obrera es una huelga dirigida por mujeres que son las maestras, lo que se llama la primavera de las maestras, dirigida por mujeres y ganada por mujeres. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, uma luta que fez com que se colocasse em discussão a questão da classe trabalhadora foi uma luta dirigida por mulheres, impulsionada e dirigida por mulheres que são professoras e que é conhecida hoje como Primavera dos Profesores. ¿De los docentes? Sí, de los docentes. Entonces, creo que el reverdecer la importancia del movimiento de mujeres a nivel internacional es una oportunidad para volver a pensar las relaciones entre marxismo y feminismo, entre revolución socialista y liberación de la opresión de género. Então eu acho que esse reverdecer da luta das mulheres em todo o mundo é uma nova oportunidade para voltar a pensar a relação entre o marxismo, a luta pela revolução socialista, e o feminismo, a luta contra a opressão de gênero. Pero esta oportunidad se da en un momento de una diferencia sustancial con la segunda ola feminista. Que
este nuevo momento para pensar la relación entre marxismo y feminismo se da con una diferencia sustancial al momento de la segunda ola feminista. E esse momento, essa nova oportunidade para pensar a relação entre o marxismo e o feminismo se dá com uma diferença fundamental em relação à segunda onda feminista. La primera diferencia la señalaba Ana, la feminización de la fuerza de trabajo, ¿sí? Las mujeres son protagonistas del mercado de trabajo. Es la primera vez que las mujeres son las protagonistas en el mercado de trabajo. A primeira diferença é a que a Ana colocava, a feminização da força de trabalho. As mulheres são protagonistas da classe trabalhadora e é a primeira vez que isso é assim. Y la segunda diferencia es que hay una crisis absoluta del ámbito de la reproducción social. Hay una crisis de la familia burguesa, hay una crisis de las relaciones entre los varones y las mujeres, hay una crisis de la reproducción en términos de maternidad. Es decir, hay una crisis del ámbito, que es el ámbito de la reproducción, donde las mujeres también son protagonistas. E a segunda diferença é que nesse momento há uma enorme crise no âmbito da reprodução social, ou seja, no âmbito da família burguesa, das relações entre os homens e mulheres, da reprodução propriamente, da maternidade, ou seja, há uma enorme crise na reprodução, que é onde as mulheres também são protagonistas. Entonces, la pregunta es si ese protagonismo de las mujeres en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales, pero también en los barrios, en las casas, en todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Então, a pergunta é, se esse protagonismo das mulheres nos locais de trabalho, nos hospitais, nas escolas, mas também nos bairros, nas casas, em todos os lugares que tem a ver com a reprodução social e com a família, abren la posibilidad de que las mujeres sean el puntapié de la renovación del movimiento obrero en su conjunto. Se isso abre a possibilidade de que as mulheres sejam o pontapé da renovação do movimento operário no seu conjunto. Si el movimiento operario hoy está corporativizado, perdió lazos de solidaridad, está fragmentado entre precarios, efectivos, negros y blancos, inmigrantes y locales, toda una serie de divisiones que son funcionales al capitalismo. Se o movimento operário nesse momento está tomado pelo corporativismo, está sem laços de solidariedade, está fragmentado entre precários e efetivos, entre negros e brancos, entre imigrantes e locais nativos. Puede ser que las mujeres sean la vanguardia para descorporativizar ese movimiento, para tejer los lazos entre todas esas fracciones impuestas por el capital. Esa me parece que es una pregunta fundamental. Será que as mulheres podem ser, então, a vanguarda de descorporativizar o movimento operário, de refazer os laços de solidariedade e desfazer todas essas fragmentações que a burguesia impôs ao movimento operário? Essa me parece que é a pergunta fundamental. Entonces, para terminar, si eso es así, si eso es posible, como Partido Revolucionario, el PTS, como fracción a nivel internacional, como movimiento de mujeres, pan y rosas, tenemos una doble obligación. La primera es considerar que las demandas de las mujeres no son de las mujeres, sino que son parte de las demandas de la clase obrera, entendiendo la clase obrera con toda su diversidad. Se isso é assim, então o Partido Revolucionário, o PTS, nossa fração internacional, o Pão e Rosas, tem uma dupla obrigação. A primeira é reconhecer que as demandas das mulheres são demandas do conjunto da classe trabalhadora com toda a sua diversidade. E a segunda é reconocer y luchar porque las demandas de las organizaciones sindicales sean demandas de toda la clase obrera, es decir, demandas que incorporen a los inmigrantes, a las mujeres, a los problemas raciales, a los pueblos originarios, es decir, aprovechar
esta posibilidad de renovación y luchar por un movimiento sindical que no sea corporativo y que entienda a la clase obrera como el conjunto de la clase obrera que entendemos nosotros. E a segunda é lutar para que as demandas sindicais do sindicato englobem as demandas e as necessidades de toda a classe trabalhadora, dos imigrantes, das mulheres, as demandas raciais, dos povos originários e que assim permitam uma renovação do movimento sindical de forma não corporativista para abraçar as necessidades do conjunto da classe trabalhadora. Creo que esa posibilidad abre un horizonte de una clase que vuelva, una clase obrera diversa, que vuelva a recuperar un horizonte de revolución social y de enfrentar el capitalismo. Eu creio que essa possibilidade abre um horizonte que uma classe trabalhadora diversificada possa recuperar, então, o horizonte da revolução social pelo socialismo. Pessoal, tá aberto para quem quiser falar, perguntar, intervir. Oi. Letícia. Quem vai fazer minha tradução? Falar devagar, que eu acho que dá para todo mundo entender. Não, eu queria, enfim, começar me apresentando. Eu sou Letícia, estudei na USP e hoje em dia trabalho com vídeos e tal, com educação. Sou militante do MRT, do Põe Rosas. E, na verdade, eu acho que essa discussão que essas companheiras estão trazendo para a gente hoje, ela abre uma série de debates e reflexões para a gente que está aqui no Brasil, né? E eu queria, na verdade, trazer uma reflexão sobre a questão da luta das mulheres negras, que eu acho que a gente vem enfrentando alguns dilemas na nossa realidade. Eu acho que, primeiro de tudo, é preciso dizer que a gente está num país onde, certamente, boa parte das mulheres, eu ousaria dizer a maioria das mulheres que morrem por abortos clandestinos são mulheres negras. Além disso, a gente vive num país onde o aborto é criminalizado e, assim como o Estado escolhe a cor de quem aprisiona e mata, a gente sabe que esse Estado também aprisiona, por aborto, mulheres negras. E eu acho que, infelizmente, a gente vive uma situação política, como disse aqui a Paula e também antes a Ana, que trata os movimentos sociais como movimentos em separado, né? Então, existem as mulheres que querem lutar pela luta das mulheres, e aí um outro movimento para lutar pela luta das mulheres negras, e me parece que essa divisão é uma divisão que tem que ser parte do nosso combate de acabar com ela. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também está num país onde 52% da população é feminina. E também 52% da população é de negras e negros. Então, basta a gente fazer a conta para saber que se, nesse país, as mulheres negras recebem 60% a menos que o salário de um homem branco, a única classe interessada em dividir os nossos movimentos é a classe que lucra com essa divisão, e não a gente. Então, acho que a nossa tarefa é unificar. Dito isso, eu queria puxar 2 exemplos históricos que eu acho que marcam bastante, que a nossa classe ela não começa do zero, as nossas experiências de luta não começam do zero. Eu queria lembrar que, em meados do século XVIII, quando se inicia o movimento abolicionista no Brasil, existe a história de um sindicato, que é o Sindicato de Padeiros, no Rio de Janeiro, que uma das suas principais políticas na época era organizar cartas de alforria para os escravos que fugiam do Rio de Janeiro e da Bahia. Isso serve para a gente aprender que a tarefa dos sindicatos, como disse a Paula aqui agora, é a tarefa de abraçar o conjunto das demandas de todos os setores da classe trabalhadora, que são sim as demandas econômicas, mas também são as demandas pela legalização do aborto, as demandas pela igualdade de salário entre homens e mulheres, entre negros e brancos. E o segundo exemplo que eu queria trazer para vocês, companheiros, é o exemplo da Qualtune, que eu não sei se todos conhecem, é uma história que não se conta nas escolas, mas foi uma lutadora quilombola, companheira do Zumbi, e a Qualtune, na sua época, ela vivia num quilombo que estava sendo ameaçado pelo Império e pelos exércitos da colônia,
de acabar com a liberdade, acabar com a existência desse quilombo. A Qualtune, assim como várias outras mulheres que faziam parte do quilombo de Palmares, ela decidiu que ela não ia se furtar de lutar, porque o direito à liberdade também era uma batalha de todas as mulheres, e elas foram linha de frente também dessa luta e dessa resistência e morreram por isso. Então, companheiros, isso serve para a gente também aprender que se existe qualquer demanda política que vai contra a nossa liberdade, que infere ataques sobre o conjunto da classe trabalhadora, que lança ajustes sobre o conjunto da classe trabalhadora, os setores mais decididos a lutar pelos nossos direitos também devem ser as mulheres, também devem ser as mulheres negras. E eu acho que se ainda assim sobra qualquer dúvida, a gente traz para os tempos de hoje e a gente lembra que o golpe que foi dado em 2016, ele poderia parecer que era só um golpe nas alturas e que não ia ter nenhum efeito sobre a realidade da classe trabalhadora e também sobre a realidade das mulheres e das mulheres negras. E, na verdade, a gente viu há 120 dias atrás o que exatamente esse golpe significa. Que para poder se implementar um golpe contra a classe trabalhadora, um dos principais inimigos dessa burguesia racista, machista e elitista como a brasileira, são mulheres como Marielle, mulheres negras, LGBTs e de esquerda. Então, companheiros, esse aqui é um chamado, não só que a gente entenda que essa batalha é uma batalha para ser dada, a batalha pela legalização do aborto, é uma batalha para ser dada a nível nacional aqui no Brasil, com as grandes massas brasileiras se levantando, como a gente precisa ver, fim da Copa, que a classe operária entre em campo, mas também é uma batalha para que as mulheres sejam a linha de frente de lutar contra todos esses ataques e ajustes que são parte, sim, da nossa batalha como mulheres e como mulheres negras. Eu queria só colocar uma questão antes de encerrar, que é muito importante. A Ana diferenciou aqui, ela falou, hoje lá todo mundo fala a favor do aborto, inclusive o kirchnerismo, que foi governo por 12 anos e não implementou o aborto. Aqui no Brasil a gente teve uma experiência muito parecida, companheiros. A gente teve como governo o PT, que governou por quase 13 anos, não legalizou o aborto, pelo contrário, vendeu refou cada um dos nossos direitos em acordos com bancadas religiosas, em acordos com a direita, que depois se fortalece e dá um golpe, que não foi um golpe, companheiros, não nos enganemos, não foi um golpe contra o PT, digo de novo, foi um golpe contra os trabalhadores, contra as mulheres e contra a população negra. E foi esse mesmo PT que nos seus 13 anos de governo aumentou em muito a terceirização, que é uma das principais responsáveis porque as mulheres negras ganhem 60% a menos que o salário dos homens brancos. Então, companheiros, essa batalha também é para que surja aqui no nosso país uma alternativa política independente do PT e que se proponha também, como as companheiras estão fazendo lá na Argentina e são milhares, que a gente não tenha medo de hoje sermos poucos, mas que os que aqui estão hoje aqui sejam parte desses poucos e um pouco mais, que vão batalhar para que a gente seja milhares na luta pela legalização do aborto, mas também pelo fim do capitalismo, por uma vida cheia de liberdade e que vale a pena ser vivida. Obrigada. Chamar a companheira Marília. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu sou Marília, eu sou metroviária, sou operadora de trem no metrô, uma das demitidas da greve de 2014 e recentemente reintegrada ao trabalho. E sou diretora do Sindicato dos Metroviários. Eu queria, na verdade, fazer uma consideração breve que eu acho mas que é importante lembrar, assim, porque pode parecer contraditório, como vocês podem ver, eu, por exemplo, estou grávida, e acho que às vezes pode parecer contraditório uma pessoa que decidiu ser mãe lutar pela legalização do aborto. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, veem dessa forma. E eu queria colocar, porque eu acho que, obviamente, tem uma questão individual, de que foi a minha decisão, assim como a decisão, né, como a gente defende a decisão de todo mundo, mas não é, mas acho que, fundamentalmente, eu queria colocar que essa é parte de uma luta só. É parte de uma luta pelo direito ao nosso corpo. Eu, na minha breve experiência como mãe, aprendi como é brutal e cruel como o capitalismo é violento com as mães, com as mulheres gestantes. Hoje, inclusive, a gente está frente a uma reforma trabalhista que permite que as mulheres gestantes e que estão amamentando trabalhem em trabalhos insalubres, e como é cruel, inclusive, com as mulheres gestantes, ao não permitir sequer que tenham um elementar direito a escolher como elas querem fazer o seu próprio parto. É uma coisa totalmente bruta, assim, como o capitalismo trata as mulheres, e isso também é parte da luta pelo direito ao nosso corpo. E
por outro lado também esse mesmo capitalismo que nos nega o direito ao aborto, também nos nega o direito à maternidade. Quando não fornece para as mulheres restaurantes públicos, educação de qualidade e todas as coisas que são necessárias para poder ter a criação saudável dos seus filhos, etc. Então eu acho que, enfim, eu só queria fazer essa consideração, que eu acho que é importante a gente fazer essa discussão conjunta sobre o direito ao nosso corpo, sobre o direito à maternidade, sobre o direito ao aborto também, como parte da nossa decisão. É isso. Mais alguém? Queria chamar então o companheiro Pablito. Bom, boa noite, companheiras, companheiros. Eu sou o Pablito, eu trabalho no Bandejão da USP e sou parte do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. E, em primeiro lugar, queria saudar as companheiras aqui da mesa, a companheira Ana Sanches, a companheira Paula Varela, que são parte do grupo de mulheres Põe-Rosas na Argentina. Eu me inscrevi, na verdade, para saudar, em primeiro lugar, essa atividade, porque, como foi dito aqui já pela Letícia, por outras companheiras, nós estamos vendo uma situação nacional em que os trabalhadores estão passando por um momento bastante difícil, onde em todos os locais de trabalho a gente está vendo as consequências daquilo que a gente viu em 2016, foi um golpe institucional, onde a burguesia colocou no poder um governo que veio para implementar ataques mais duros do que o governo do PT vinha implementando contra o conjunto da classe trabalhadora. Vimos uma traição escancarada das centrais sindicais, com a CUT e a Força Sindical não apenas sendo um freio, mas traindo a mobilização que os trabalhadores, a disposição de luta que os trabalhadores estavam mostrando em vários locais de trabalho, pessoal. E, infelizmente, muitas vezes isso pode gerar na nossa classe, nos trabalhadores, um sentimento de ceticismo, de pessimismo, de que não é possível fazer nada frente à situação nacional, frente ao avanço da direita, frente ao avanço do golpismo, né? E o que eu acho muito importante de uma atividade como essa, nesse momento, inclusive, é sabendo que as mulheres são as que são mais atingidas com a reforma trabalhista, como foi dito aqui pela Marília, com a reforma da Previdência, que o governo que entrar, o governo que foi eleito, independentemente de qual seja o Bolsonaro e a extrema-direita, seja o Lula ou aquele que ele indique como mal menor, seja o Ciro, o que preparam para a classe trabalhadora, em especial para as mulheres, são, em primeiro lugar, uma reforma da Previdência, que vai aumentar o tempo de trabalho das mulheres e impor uma condição de exploração ainda mais bárbara, a que as mulheres já vivem, sobretudo as mulheres negras, que vivem com trabalho precarizado, com trabalho terceirizado, e são aquelas que mais morrem, inclusive, com os abortos clandestinos, mas que esse governo que está aí, ele também faz com que os trabalhadores e a nossa classe, ela pague não apenas em termos econômicos, mas como foi dito aqui pelas companheiras, as mulheres terem que pagar com a própria vida num sistema miserável como esse, onde proibido um direito tão elementar como o direito de poder escolher se querem ou não ser mães, né? Então, eu acho que uma atividade como essa, nesse momento, também arma não apenas as mulheres, mas nós homens também, para voltar para os locais de trabalho, nos apoiando no exemplo das companheiras na Argentina, que dão, na verdade, um sopro ali de esperança para que a gente possa apontar para a nossa classe não o caminho da derrota, do ceticismo, de apostar apenas nas eleições, de votar em um ou outro candidato, mas nos espelhar nos exemplos que as mulheres argentinas estão dando nesse momento para voltar a fazer a nossa classe confiar nas suas próprias forças, recuperar os sindicatos, ir para a rua e derrotar o governo golpista, assegurando os direitos das mulheres e revertendo os ataques que o conjunto da burguesia, esse governo golpista, vem implementando contra todos nós. Então, achei muito... para mim foi bastante importante uma atividade nesse momento, e se depender de nós aqui no Brasil, o MRT, o Grupo de Mulheres Põe-Rosas e o Esquerda Diário, nós vamos estar na linha de frente para que essa luta extravase as fronteiras entre um país e outro, e a gente mostre também nessa luta que somos uma só classe e uma só luta. Chamar a companheira Babi.
Boa noite, pessoal. Sou Babi, também sou militante do Põe Rosas, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Sou diretora do Sintusp. Eu queria aproveitar esse exemplo que a Paula deu das professoras dos Estados Unidos, que foram linha de frente de uma mobilização lá, para trazer o exemplo aqui do Brasil que a gente viveu recentemente, de uma forte greve de professoras da rede municipal, que colocou o Dória de joelhos e impediu que ele aprovasse a reforma da Previdência no nível municipal aqui no estado de São Paulo. E, em menor escala também, dentro da Unicamp, foram as trabalhadoras da saúde do hospital, das clínicas da Unicamp, que também deram um grande exemplo e passaram por cima da burocracia do sindicato, das vacilações da direção do sindicato, levando a greve até as últimas consequências, para também colocar a reitoria na parede. Então, quero colocar esses dois exemplos que a gente viveu aqui em São Paulo, porque eu acho que sim, as mulheres já dão exemplo de quando tem luta de classes aberta, elas se colocam à frente e, como ela colocou, é uma situação nova, que não tinha antes em outros processos revolucionários que aconteceram em exemplos na história, onde as mulheres tipo, se não são a maioria da classe trabalhadora, é pelo menos metade da classe trabalhadora. Então não são simplesmente companheiras de luta, são as próprias revolucionárias, são própria parte da classe trabalhadora que podem ser sujeitos à revolução. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que... queria fazer um chamado aqui para todos os companheiros e as companheiras que estão nesse plenário aqui com a gente, a impulsionar uma forte campanha pela legalização do aborto e construir essa campanha em cada local de trabalho, em cada local de estudo, e mostrar para a esquerda que vacila e que é cética com a classe trabalhadora, com a organização desde dos locais de trabalho, que é possível, sim, levar esse debate dentro dos locais de trabalho e avançar na consciência dos nossos companheiros trabalhadores e dos próprios atrasos que podem existir, e colocar as mulheres como sujeito dessa luta, da sua própria luta e da luta de conjunto da classe trabalhadora. Então, eu queria fazer esse chamado aqui. Mais alguém? O momento é agora, gente. Odete. Boa noite, companheiros. Tá dando para ouvir? Tá. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer às camaradas pela exposição. Eu acho que tudo isso que a gente escutou, assim, que a gente já estava acompanhando, né, de ver a mobilização das mulheres na Argentina e essa força enorme que encantava a todos nós, mas agora poder entender um pouco mais do como foi esse processo de luta desde o início, assim, acho que a frase da Andrea Datteri, né, de ter a coragem de ser poucas, para hoje poder serem milhares, é uma coisa que deve inspirar muito a gente aqui. Porque para pensar hoje o Brasil, né, toda a situação difícil que os companheiros já colocaram em relação ao golpe institucional que está colocado, aos avanços da arbitrariedade do judiciário, e particularmente, né, eu sou estudante da USP, e eu também milito na Juventude Faísca, e nós na Juventude discutimos bastante o quanto a nossa geração hoje ela está sendo vista como uma geração sem futuro, né? A geração que pela primeira vez, depois de muitos anos, é a geração onde tem menos perspectivas do que os nossos pais. E nesse sentido, eu acho que o que a gente tem que pensar muito profundamente é entender o que é essa luta das mulheres na Argentina e o que toda essa reflexão que as companheiras colocaram aqui em relação ao papel que as mulheres podem cumprir, ela pode ser um diferencial frente ao futuro que a burguesia quer reservar pra gente, pra nossa geração, ao futuro que ela quer reservar pra juventude, e o que essa força, na verdade, não pode ser justamente o contrário, que ao invés de reservar um futuro de ajustes, de trabalhar até morrer, de sem nenhum direito, na verdade o que a gente pode usar a nossa força se organizando hoje
como parte dessa maré verde que incendiou a Argentina, mas que pode incendiar toda a América Latina, para poder transformar a nossa perspectiva de futuro. E nesse sentido, toda a discussão de poder fazer uma grande campanha pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito aqui no Brasil, deve ser algo que deve nos mover bastante, porque hoje a gente não tem um movimento de mulheres que está tão ativo como na Argentina, mas a força das mulheres se expressam nas lutas, como a Babi colocou aqui, das professoras que foram a linha de frente para derrotar o Dória, mas também, em diversas outras lutas parciais que estão acontecendo no movimento estudantil, por exemplo, a gente vê hoje que as mulheres estão na linha de frente de debater, e eu acho que em toda a política as mulheres também podem estar na linha de frente, mas não no sentido do que a burguesia vem colocar, que é simplesmente ocupar espaços de poder e representatividade, mas no sentido de estarem na linha de frente junto com a nossa classe, que é a classe trabalhadora, para poder lutar pela revolução, para poder lutar por cada um dos nossos direitos, para poder defender o direito ao aborto legal, para poder trazer todo esse espírito profundo de questionamento ao que é essa sociedade. E como diria um grande revolucionário, que é o Leon Trotsky, que foi o dirigente da Revolução Russa, que são aqueles que mais sofrem com os velhos, os que mais lutam pelo novo. E nesse sentido, nós mulheres podemos estar na linha de frente, porque somos aquelas que mais sofremos com esse sistema, com as cadeias e com as correntes que o capitalismo impõe, para poder lutar por esse mundo novo, para poder se enfrentar com o que está colocado hoje, com o futuro de miséria que querem colocar para nós, e para poder dizer que a gente pode sim conquistar o direito ao aborto legal, como a gente vai vibrar junto com as companheiras na Argentina, e como eu acho que a gente tem que batalhar agora também nos nossos locais de estudo e trabalho para organizar aqui no Brasil um ato no mesmo dia 8, como as companheiras vão estar fazendo, para poder se expressar aqui também no Brasil a luta pelo direito ao aborto, e para poder seguir organizando essa luta, exigindo das nossas entidades estudantis, dos sindicatos, que de fato construam uma luta pelos nossos direitos, pelo direito ao aborto, mas também contra cada reforma que está colocada, contra cada ataque, como é, por exemplo, o Escola Sem Partido, que vem retirar qualquer debate em relação a gênero e sexualidade, que é um grande retrocesso, que é um grande controle ideológico contra a gente, e nesse sentido, as mulheres precisam estar na linha de frente, se organizando para lutar contra esse grande ataque que quer retirar os nossos direitos, e a gente pode usar dessa força que existe das mulheres para poder fazer despertar aqui também no Brasil um movimento muito profundo que possa questionar toda essa miséria que a burguesia quer impor pra gente. Queria chamar a companheira Diana. Bom, boa noite a todas e todos. Queria fazer uma saudação rápida aqui, agradecer a Ana e a Paula pela mesa, muito importante essa exposição que teve aqui, porque, enfim, como várias companheiras já colocaram antes de mim, eu acho que o mais importante dessa discussão são as lições que a gente pode tirar dessa luta na Argentina, justamente porque aqui no Brasil o movimento de mulheres não está organizado e nas ruas lutando pelos seus direitos. Então a gente precisa tirar as lições para poder organizar essa batalha. Eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar da luta das companheiras na Argentina é que nenhum direito nos é dado. Os direitos são arrancados com luta e com mobilização nas ruas, enfrentando os partidos e os políticos da ordem que estão ali somente gerenciando os negócios dos capitalistas, seja com a dívida pública, seja com os ajustes que vêm para tirar os direitos dos trabalhadores, da população e das mulheres. Essa é uma primeira lição que eu acho que é muito importante. E a segunda lição é que a gente precisa levantar bem alto a bandeira e o programa pela legalização do aborto, para que não seja crime, mas para que seja também um direito, para que todas as mulheres possam ter esse direito garantido, inclusive, por um sistema único de saúde, que seja público, 100% estatal, que seja controlado, inclusive, pelas trabalhadoras, pelos trabalhadores, pelos usuários, para garantir esse direito para todas as mulheres. Essas lições são muito importantes para a gente poder se apoiar
apoiar em todos os movimentos de mulheres, em todas as organizações que vêm levantando a bandeira pelo direito ao aborto, para a gente colocar de pé uma maré verde aqui no Brasil também. E nós vamos ter muitos inimigos para enfrentar aqui no Brasil. Muitos dos políticos que vão ser candidatos agora nas eleições, como Bolsonaro e vários outros nomes da direita, que estão aí para tirar mais direitos nossos e que a gente vai ter que enfrentar com muita força, né? Frutos, são os grandes representantes do golpe institucional no nosso país. Mas a gente também tem que ter claro que o PT e a Marcha Mundial de Mulheres e muitas das feministas que são do PT sempre colocam 1000 desculpas para explicar por que o aborto não foi legalizado nos 13 anos. Mas não podem negar que nos 13 anos de governo do PT foram milhares de mulheres que morreram por aborto clandestino. Mesmo no governo da Dilma, uma mulher que inclusive se alçou em base ao fato de ser uma mulher, para dizer que ia avançar no direito das mulheres, para dizer que não ia atacar a classe operária, e fez justamente o contrário. Entregou o nosso direito como moeda de troca para as bancadas religiosas e atacou o conjunto da classe trabalhadora, também as mulheres. O golpe veio para aprofundar esse processo, mas quem abriu espaço para justamente todos esses setores, Marco Feliciano, Acordo Brasil-Vaticano, inclusive para avançar a relação entre o Estado e a Igreja, foi no governo do PT. Então a gente tem que saber e tem que ter claro qual é a situação que está colocada hoje no nosso país. Agora, no começo de agosto, vai ter uma audiência pública no STF, né, o STF, que não faz falta dizer que foi um pilar do golpe institucional, não é menos reacionário do que o Congresso Nacional. Vai ter uma audiência pública a partir de uma ação que foi apresentada pelo PSOL para poder debater a descriminalização do aborto, que é parte da nossa luta, fazer com que o aborto não seja um crime. Mas a gente não pode parar por aí. Nós temos que estar nessa audiência, estar em todas as manifestações, mas não deixar de levantar a bandeira para que o aborto seja um direito legal, para que ele seja legalizado. E essa é uma lição muito profunda que se coloca na luta das companheiras na Argentina e que a gente tem que trazer aqui para o Brasil. Esse é o nosso chamado, inclusive, ao PSOL, às organizações de esquerda, ao movimento de mulheres, para a gente colocar de pé uma coordenação nacional da luta pelo direito ao aborto, a partir da Frente Nacional que já existe, mas coordenando nacionalmente essa luta nos locais de trabalho e nos locais de estudo. E eu acho que uma lição a mais que fica, mas essa principalmente a partir das nossas companheiras, que são milhares, do PTS, do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, na frente esquerda e dos trabalhadores, é justamente aliar essa luta, essa maré verde, essa força imparável das mulheres, que vem transformando, inclusive, o 8 de março em dias muito importantes de luta, de paralisação nos locais de trabalho no mundo inteiro, transformar essa luta num impacto muito forte no conjunto da classe trabalhadora, inclusive para enfrentar as burocracias sindicais, mas para aliar a nossa luta contra a opressão que a gente vive todos os dias e que a gente sente, né, porque são milhares de mulheres que morrem por abortos clandestinos também aqui no Brasil, como a Maíra tinha colocado, são 4 por dia. Toda essa situação, aliar o combate a essa situação, que inclusive acomete muito mais profundamente as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres imigrantes, unificar essa luta com uma luta por uma nova sociedade, uma luta contra a sociedade capitalista, para que a gente possa realmente viver numa sociedade plena, livre de todas as opressões e de toda exploração. Então esse é o chamado que nós fazemos aqui, o Esquerda Diário, o MRT, o Pão em Rosas aqui no Brasil, vai dar largada a uma enorme campanha pela legalização do aborto no Brasil, e a gente espera estar na linha de frente dessa batalha e que sejamos centenas e milhares nos próximos meses para arrancar aqui também esse direito. Era isso, obrigada. Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa atividade. Queria fazer alguns convites antes de encerrar. O primeiro é para todo mundo que está vindo aqui pela primeira vez, para que conheça a nossa livraria aqui. Nós temos uma série de publicações sobre a questão da mulher. Nesse momento estamos lançando o livro Lutadoras, que está bem ali, mas também temos Mulheres Talha Revolução, A Precarização Tem Rosto de Mulher, e outras publicações que a gente quer chamar todo mundo a conhecer e adquirir também, para poder conhecer o debate que a gente faz sobre a questão da mulher. Depois queria colocar
que no próximo dia 19, na semana que vem, quinta-feira que vem, está sendo chamado um ato pela legalização do aborto aqui em São Paulo. A gente quer fazer um convite para que todas e todos que estão aqui estejam junto com a gente numa grande coluna do Pão e Rosas, dizendo que a gente exige a legalização do aborto já no nosso país. Nós vamos acompanhar todos os processos que tiverem colocados para avançar nos nossos direitos. Estaremos acompanhando também a audiência pública, que vai ter no dia 3 e 6 de agosto, mas vamos travar uma enorme batalha para que tenha um grande ato no dia 8 de agosto aqui no Brasil, para que a gente acompanhe junto às nossas companheiras argentinas essa importante luta, essa luta histórica que se desenvolve nesse momento, para que a gente possa transformar essa maré verde também numa enorme luta no nosso país. Então eu queria fazer esses convites para vocês e dizer que a gente queria tirar uma foto, todo mundo, com os lencinhos. A gente queria pedir para tirar e a gente levantar, a gente vai se dirigir aí e tirar uma foto bem grande aqui para mostrar a nossa solidariedade internacional e mostrar que a gente vai até o fim nessa luta pela legalização do aborto. Muito obrigada, pessoal.